que está em João, né? João 17, versículo 5. Eu gostaria até que os irmãos abrissem a escritura nesse ponto aí, que o irmão Brana faz uma leitura aqui, né? É João 17, 5, para nós ler junto, para ver se as nossas Bíblias, né? Porque às vezes tem Bíblia que ela tem uma tradução diferente, né? Às vezes revisada e mais, né? João 17, 5, é a leitura bastante conhecida, já até foi lida. Eu vou continuar lendo aqui. A hora de chegar, então nós vamos ler. Então veja, o Logos, ou o ungido, ou a unção, ou como eu ia dizendo, a parte de Deus que começa a se desenvolver em algo de maneira que seres humanos pudessem ter algum tipo ou ideia do que era aquilo. Então vocês estão entendendo o que o profeta está falando, o que é o Logos? É uma parte de Deus que começou a se desenvolver para que o homem pudesse ter uma ideia do que era Deus. Está entendendo? Então prossigo aqui, peraí. Era uma fraca, uma pequena luz se movendo. Aquela era a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Quem era a palavra de Deus então? O Logos. No princípio era o verbo, que é a palavra. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Está vendo? Nós poderíamos ler assim, no princípio era Elohim. E Elohim era a palavra. E a palavra estava com Elohim. E Elohim é a palavra. Falando do próprio Deus, do próprio Elohim. Vocês estão vendo? Amém? Agora, Deus deu a si mesmo, olha que tremendo isso aqui, Deus deu a si mesmo o nascimento a esse filho. Não está falando que Deus criou ou formou outro filho. Ele deu a si mesmo, dele mesmo, gerou aquele filho. Do espírito que não se via, ele mudou a sua forma para que pudesse ver. Está vendo aqui, Deus deu a si mesmo o nascimento a este filho, o qual era antes que alguma vez houvesse um átomo. Você está vendo? A primeira coisa que Deus gerou de si mesmo foi o Logos, né? Aí depois do Logos, foi o Logos que disse: haja luz, e houve luz. Amém? Veja, agora Deus deu a si mesmo esse nascimento a esse filho, o qual era antes que alguma coisa houvesse, ou um ar, ou um átomo. Veja, Jesus disse, aqui está a escritura: glorifica-me, Pai, com a glória. Não sei se o profeta está lendo a Bíblia dele, essa tradução aqui. Nós tivemos antes da fundação do mundo. Agora os irmãos abriram aí em João, né? Capítulo 17, versículo 5. Olha só que interessante aqui, João. Eu marquei aqui na frente. João 17, né? Eu disse, verso 5, né? Tá. Eu vou ler aqui na minha Bíblia da maneira que está aqui. Os irmãos acompanham aí, palavra por palavra, para ver se é a mesma tradução que está na minha aqui, Aqui diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha. Aqui não está falando com aquela glória que nós tínhamos ou que tínhamos. Com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Não ficou claro aqui? Glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que tinha. Ele poderia falar com aquela glória que tu tinha antes da fundação do mundo. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Agora, se ele dissesse assim, com aquela glória que tínhamos, tem uma tradução que é assim. Eu busquei várias traduções da Bíblia, conforme determinadas traduções, eles colocaram que nós tínhamos, ou que tínhamos. Aí dá uma interpretação que Jesus estava falando que estava lá. E depois, vocês pegar o que eles explicam, eles falam, aqui é porque Jesus
já era existente, ele é um pré-existente, ele já estava lá com o Pai. Você está vendo até que determinada tradução, se a gente não tem a revelação, a gente entra em determinadas coisas? Essa aqui já está falando diferente. Já está falando diferente? Tá. O que está falando do irmão? Que o mundo existisse. A tua está falando diferente. Deixa eu ler. Aí no final fala que o mundo existisse. Não, eu só não concluí. Eu só parei aqui para... Você não concluiu? Não, eu só não concluí que antes que o mundo existisse, tá vendo? Com aquela glória que tínhamos, que tínhamos não, que tinha, singular. Se fosse tínhamos, plural. Mas Jesus, ele estava lá sozinho, Deus estava lá sozinho. Então não pode ser plural. Você está entendendo? É a mesma coisa de São Mateus 28:19. São Mateus 28:19 está lá. Jesus disse: ide, batizai todas as nações, ensinando-as em nome, singular também, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou singular. Só que as pessoas ponharam na cabeça que são três deuses, que eles nem lêem a Bíblia e já falam. Jesus disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Três nomes. Não. Pensando que Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome. Isso é um título de um único e verdadeiro Deus, mais nada. Mas esse Deus tem um nome. O nome de Deus nós temos aprendido que é Jesus. Amém, Senhor. E aquele filho levou o nome do Pai, que era Jesus. E quando ele recebeu o Espírito Santo, que é a unção, e o profeta diz em uma de suas mensagens que a unção é uma pessoa. Então, quando a pessoa do Espírito Santo entrou em Jesus, ele passou a ser Senhor e Cristo, porque ele passou a ser o ungido. Amém? Amém. Então a tradução é a mesma. Eu só não cheguei até no final. Com a glória que tinha antes da fundação do mundo. Então tinha é plural, ele estava falando com o Pai: glorifica-me, Pai, com a glória que tinha antes que o mundo existisse. Amém? Vamos prosseguir. Deixa eu prosseguir nas mensagens aqui. Mensagem à revelação de Jesus Cristo. No parágrafo 378. Aqui eu já vou entrar no assunto sobre o nascimento natural. Tá? Então nós vamos pôr bastante atenção aqui para nós aprendermos isso aqui. Até nós chegarmos sobre o espírito e o fôlego de vida. Nós vamos passar por isso também. Não sei se vai ser possível hoje. A revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 378. Quando o nascimento natural acontece, qual é a primeira coisa que acontece quando uma mulher está dando à luz a um bebê? A primeira coisa é água. A segunda coisa é sangue, está certo? E a próxima coisa é espírito. O bebê toma o seu fôlego, começa a respirar. Vocês veem? Água, sangue e espírito. Isto constitui o nascimento natural. O ser humano é constituído disso. E se o bebê, ele nascer, ele não receber o espírito que Deus criou e entrar nele, ele morre. Ele para de respirar e morre ele mesmo. Né? O futuro lar do noivo celestial e a noiva terreal, no parágrafo 94. Observe o nascimento natural. Quando a mulher dá luz a um bebê, a vida natural tipifica a espiritual. Quando a mulher dá luz a um bebê, no natural, a primeira coisa que acontece é o rompimento da água. Então vem o sangue, e então o espírito, a vida. E agarra aquele pequeno bebê, vê? Bate-lhe, e ele vai gritando. Vocês estão vendo? Água, sangue e espírito. Amém, Senhor. Mensagem adoção, a manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 67. Quando o bebezinho sai de sua mãe, como no nascimento normal, seu pequeno corpo simplesmente se torcendo, as perninhas pulando e assim por diante. Desculpe-me a expressão, vocês moças, mas quando isso acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira.
E lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Está vendo? Tem um corpo espiritual ali, uma teofania, só aguardando o bebê sair da mãe para ele entrar dentro dele. Aí passa a ser uma alma vivente. Vê que tremendo, né? Então veja, para entrar naquele bebê logo então, deixe-o só. Ele tomará sua cabecinha, enfiará contra os seios de sua mamãe e começará a mamar. Se ele não fizer isto, o leite nem mesmo sai. Não é verdade? Se um bebê não procura o leite na mãe, é incrível isso, o leite nem sai. Vê que engraçado. A intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda, parágrafo 169. O momento quando uma mãe está preparando para ter um bebê, você observa. Não me importa o quanto ela tenha sido cruel e quão vil ela tenha sido. Você sabe, um pouco antes que aquele bebê nasça, a mãe se torna dócil. Por que é assim? Quando aqueles pequenos músculos naquele ventre estão se torcendo e pulando assim, há um corpo celestial esperando por ele. E quando ele sai da mãe, o médico ou a parteira, seja quem for, tem que apanhá-lo e guiá-lo e bater nele, e sacudi-lo ou algo assim. Então ele apanha o sopro. E há um pequeno espírito angelical que entra naquele bebê. Está vendo? Há um pequeno espírito angelical que entra naquele bebê. O sopro da vida. E ele se torna uma alma vivente. E quando temos Cristo em nosso coração, e Cristo se torna... E reticência, né? Eu vou prosseguir, nós estamos lendo aqui. O irmão Brano, ele continua essa mensagem mostrando que o nascimento espiritual é a mesma coisa. Nós nascemos da água, né? Que o primeiro é o primeiro sinal do novo nascimento. O segundo sinal é o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado. Mas, se nós não receber o Espírito Santo em nós é um bebê espiritual morto. Vocês estão entendendo? O que faz de nós ter vida eterna é quando o Espírito de Deus entra em nós também, da mesma maneira que é o nascimento natural. Amém? Amém. É só profeta mesmo, gente, para mostrar essas coisas para nós. Mensagem, coisas que hão de ser, no parágrafo 52. Agora recordem, a Bíblia diz: se esse tabernáculo terrestre onde habitamos, se isto perecer, for dissolvido, nós já temos um preparado que está esperando. Vocês observaram a leitura que eu fiz aqui? Se esse tabernáculo terrestre, onde nós habitamos, por que o profeta disse isso? Onde nós habitamos? Porque ele está falando do homem interior, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse homem que foi colocado aqui dentro. Porque esse corpo terreno aqui é só para nós viver aqui nessa terra. Os 5 sentidos desse corpo é só para entrar em contato com as coisas da terra. Nós veio da terra, nós temos que estar em contato com ela. Nós temos que comer tudo que vem da terra para sobreviver. Caso contrário, esse corpo morre. Mas se ele morrer, esse homem de dentro de você, esse espírito aí, ó, ele vai caçar um lugar para ele ir. E se você é um cristão, automaticamente você já entra num corpo celeste que Deus prepara para você, já tem preparado, e você vai para o paraíso. Do contrário, o outro caminho que tem é o tormento. Essa é a realidade. Só existe 2 caminhos: você vai para o bom ou para o ruim. Um desses 2 te aguarda. Tudo vai depender de nossa maneira de viver a palavra de Deus. Mas nós temos que ter essa realidade, que se você partir sem Deus, o seu caminho é ir para o inferno, ir para o tormento, e aí não tem retorno mais, só o dia do juízo. Mas do contrário, se você lutar para viver essa vida que Deus, essa palavra que Deus tem ordenado para nós, você irá para um lugar bom, que é o paraíso do Senhor. Amém? Então veja, é exatamente como um pequeno bebê, com seus músculos dentro da mãe, estão se torcendo e virando, se veem, e observe, você pode tomar uma mulher, ela está passando mal, porém quando ela se torna mamãe,
um pouco antes daquele bebê nascer, há uma bondade ao redor daquela mulher. Permanece ao seu redor. Sempre há algo. Ela fica mais dócil. Por quê? Há um pequeno anjo, espírito, esperando para receber o corpo natural logo que ele nasce. Tá vendo? O sopro da vida vem sobre ele. Tá vendo? Deus sopra lá dentro e ele se torna uma alma vivente. Amém? Amém, Senhor. Eu creio que até aqui está tudo claro, né? Os ensinamentos do profeta aqui, né? Não tem dúvida. Ó, sopro da vida ainda, ó. O bebê, quando o ato está acontecendo entre o óvulo e o esperma ou germe, mas quando eles potencialmente, o bebê está ali, quando o ato é consumado, então o corpo se desenvolve. O segundo estágio, vê? Mas o bebê tem que nascer aqui. Então ele recebe o sopro da vida. Não é ainda o sopro da vida. Você diz, ó, ele está vivo. Quer dizer, ele dentro da mãe. É isso que o profeta está mostrando. Ah, mas ele está vivo lá na mãe, está mexendo, está se torcendo, tudo. Ele está vivendo ali, ele está se desenvolvendo, porque nós somos criados de células que se desenvolvem constantemente. Né? Então, quando o germe começa a gerar aquele bebê, ela está desenvolvendo célula, vai formando coraçãozinho, forma a medula óssea e assim sucessivamente, né? Essa parte aí é só médico mesmo para entender, mas nós sabemos que é assim. Então, veja. Aí você diz, ó, ele está vivo. Olha a resposta do irmão Brana. Não está. Aquilo são pequenos músculos movimentando-se. São músculos, vem. O bebê não recebe vida até que ele nasça. Você está vendo? O bebê não recebe vida até que ele nasça. E você pode pular e movimentar-se, vê? Você tem que nascer. Você sabe o que eu quero dizer, né? Aí que o irmão Brana já falou para o lado espiritual. Então vocês estão vendo? Mas essa é a verdade. Nós temos visto, meu Deus, mas fulana lá estava esperando um bebê, chegou até os 9 meses, o bebezinho mexendo tudo lá e nasceu morto. Ué, mas como? Ué, ele não estava com vida lá dentro? Por que ele nasceu morto, ou às vezes fica ali um segundinho e morre? Porque ele não recebe aquele sopro de vida ou aquele espírito dentro dele ali, para ele ser uma alma vivente e viver nesse mundo aqui. E só Deus sabe o porquê. Deus sabe melhor todas as coisas, né? Então Deus sabe talvez o que aquela criança seria futuramente, se às vezes ele é uma semente, e Deus já leva ele como um bebezinho, que nem a gente já tem visto muitos relatos do profeta mostrar para nós, né? Dele ter levado irmãos assim, e parecia até ser antes da hora, mas não. Deus tem tudo na hora certa e exata, né? Deus não faz nada por acaso, não. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 55. Agora, quando esse pequeno corpinho está sendo formado, esse corpinho natural sendo formado na mãe, há um corpo espiritual na terra pronto para receber este corpo natural tão logo quanto ele nasça. Você está vendo? Tem um corpo espiritual, tem um corpo, uma teofania ali, um corpo espiritual ali, que é o nosso corpo, que é nós, esperando o corpo de carne nascer. Está pronto ali esperando para que possa entrar dentro dele. Entendeu? Agora, o bebê nasce com músculos vivos, coração que palpita, porém sem fôlego de vida em si, são músculos retorcendo somente. Vocês estão vendo aqui? Enquanto está lá dentro da barriga da mãe ali, são somente músculos retorcendo ali dentro. São as células que estão desenvolvendo aquela criança. Células vivas. Ela se movimenta. Ela se movimenta, está movimentando ali. Mas só é uma alma vivente, só recebe vida quando aquele corpo sai dali de dentro. Para começar a vida dele aqui fora. Entendeu? Aí o espírito, esse espírito, tem que entrar dentro dele. Porque caso contrário, vai ser um corpo morto. Sem um espírito dentro dele. Para viver aqui. O irmão Brana fala que Deus é um espírito que Deus
permitiu para que nós pudéssemos receber para viver aqui nessa terra aqui. Foi por permissão de Deus, porque não era dessa forma que os humanos viessem, né? Através do sexo, essas coisas, né? Era para nós vir tudo pelo poder da palavra, como Adão foi, né? Aí fizeram tinha um rapaz fazendo uma pergunta para o pessoal, né? Qual foi o primeiro homem que nasceu na terra? O primeiro pensamento é quem? Adão, não é isso? Qual é o primeiro homem que nasceu na terra? Adão. Ué, porque foi o primeiro homem, não foi? Mas Adão, ele não nasceu. Ele não nasceu, Adão não nasceu. Deus criou o espírito dele, mais semelhança dele, depois ele formou o corpo lá e colocou aquele espírito lá dentro. Porque quem vem através do nascimento, que nem nós viemos, nós nasce, desde pequenininho, bebezinho e tudo mais, né? Então o primeiro homem que nasceu foi os filhos de Adão, que foi o primeiro que saiu foi Caim, né? Entre Abel e Caim, acho que foi Caim que saiu primeiro e depois Abel, né? Eles nasceram gêmeos, mas não tem como sair os dois de uma vez. Um saiu primeiro e o outro segundo. O filho de Jacó. Hã? Gêmeos foi Jacó e Esaú. Jacó e Esaú? Não, mas Eles não eram gêmeos, não. Ah, não era? Caim e Abel. Não era gêmeo do mesmo pai, mas foi gerado junto. Foi gerado. Foi gêmeos? Foi gêmeos, é verdade. Eles são gêmeos. Nasceu primeiro Caim, depois Abel. Era filho gêmeo, mas não do mesmo pai. Um era filho da serpente e o outro era filho de Adão. Foi colocado as duas sementes ali dentro. Os dois se formou junto. Só que o que apontou a cara primeiro foi Caim, se eu não estou enganado. Aí depois saiu Abel. Não foi? Foi assim. Vamos prosseguir então, né? Mensagem do arrebatamento, parágrafo 148. Porém, quando se trata, eu tenho a unção, a unção genuína. Lembre-se, Caifás a teve também e profetizou. Assim teve Balaão, profetizou. Mas isso não tem nada a ver com isso, isto dentro. A não ser que essa fosse semente de Deus, seu gene, do princípio predestinado. Aqui nós já vamos entrar aqui no assunto sobre a gene de Deus. Pelo nascimento natural aqui, eu creio que deu para nós entender, né? Amém. Clareza aqui a mensagem do profeta, né? Mostrando o nascimento natural. Agora nós vamos ver o nascimento espiritual. Aquele germe de vida que o profeta fala. É disso que ele está falando aqui, ó. Na mensagem do arrebatamento. Porém, quando se trata de glória, diz o profeta, eu tenho a unção, e é a unção genuína. Observe que o Mombrano está falando sobre unção. Nós já aprendemos isso aqui. Ter unção e ter o Espírito Santo. Ter a unção é uma coisa, e ter o Espírito de vida dentro de nós é outra coisa. Nós podemos ser ungidos até no nosso espírito, mas a alma lá está negra que nem as paredes dos infernos. O profeta, ele fala dessa maneira, né? É aí que está a diferença. Então é isso que o profeta está mostrando, ó. Caifás teve unção também, profetizou. Balaão teve, profetizou. Mas isso não tem nada a ver com isso dentro. O profeta está falando lá dentro do teu coração. A não ser que essa fosse a semente de Deus. A semente de Deus, a não ser que fosse a semente de Deus que estivesse lá dentro de você. Ó, seu gene do princípio. Qual é a gene de Deus do princípio? É o Espírito Santo, é o Logos. Ele é a gene de Deus. Ele é o Criador. Não foi ele que criou o corpo de Jesus lá no ventre de Maria? Ele é o Criador. Então a gene de Deus é a palavra, é o Espírito Santo. É Ele que tem que estar lá dentro de nós. É Ele que estava lá desde o princípio. É isso que o profeta está falando, ó. Seu gene do princípio, predestinado. A irmã Brana diz aqui, ó. Não me importa o quanto você grite, fale em línguas, corra, grite. Isso não tem nada a ver com isso. Um joio pode contar exatamente o tanto quanto qualquer dos demais. Eu tenho visto pagãos se levantarem, gritarem, falarem em línguas e beber sangue de uma caveira humana, invocar o diabo. Você está vendo? Qualquer daquelas sensações e coisas, esqueça isso.
é o seu coração nesta palavra, e isto é Cristo. Traga ali e observe isso se dar a conhecer no momento em que se abre como qualquer outra semente e se declara para a era em qual nós estamos vivendo. Então, o irmão Branham está falando, aí está a diferença de quando a gene de Deus, que é o Espírito Santo, ele entra lá dentro do teu coração. Porque pular, gritar, ter sensação, falar em língua, e traduzir, interpretar, o irmão Branham fala que ele viu os pagãos fazer isso, beber sangue de caveira humana, invocar o diabo, e eles fazem todas essas coisas. E as pessoas confundem isso com o Espírito Santo, sendo que o diabo pode fazer isso. O irmão Branham diz que ele viu feiticeiro falar em línguas ali, sentado ali, e o lápis, a caneta, o lápis ali, levantar sozinho, ter um papel lá em cima e escrever sozinho, e depois interpretando a língua ali. E aí? Aí que está a diferença da unção, é isso que o profeta está falando, de você ter a unção e de você ter o Espírito lá dentro do teu coração, que é a gene de Deus, a semente de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. O único lugar de adoração provido por Deus, 263. A pedra angular bradando, o que? Graça, graça. Passou da morte, vê? Há uma palavra viva do Deus vivo, o único plano provido por Deus para a sua era. Seus filhos na era da palavra, vivificado pelo Espírito. Como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la, e assentados agora nos lugares celestiais, em tempo presente, vem, já vivos e sujeitos a cada promessa na palavra. Então, o que isso faz? Você sendo uma parte do gene de Deus, está vendo aqui? Quer dizer, você tendo o Espírito Santo, que é a parte da gene de Deus, uma parte da gene de Deus, uma parte da palavra, está vendo? Outros homens, uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifestam o corpo inteiro de Cristo, porque não há fermento entre vocês. Vocês estão vendo a respeito do que eu estou falando? Você vê que tremendo? O que é a gene de Deus? A semente de Deus que estava lá desde o princípio. Por isso que o irmão Branham diz que nós estávamos lá antes da fundação do mundo, com Deus, é isso. Ele disse, se você tem recebido a gene de Deus em você, você estava lá, porque o Espírito Santo é o único que estava lá antes da fundação do mundo. Entenderam? Agora, se caso nós não tenhamos recebido o Espírito Santo ainda, nós estamos em busca dele, né? Mas se nós somos predestinados antes da fundação do mundo, certo como 2 e 2 é 4, nós vamos receber esse Espírito Santo em nossa vida. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus diz, naquele a quem ele começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E o profeta tem ensinado que nós chegar à perfeição é isso, é receber o Espírito Santo em nós, porque ele é o único perfeito. Quando nós recebemos a gene de Deus dentro do nosso coração, nós nos tornamos perfeitos assim como Deus é perfeito. Amém? Então essa é a única forma de vida, e essa é a vida de Deus, zoi, a palavra grega, zoi, a única forma de vida eterna. Clareza? A única forma de vida eterna que sempre existiu foi Deus, mais ninguém e mais nada. Tudo veio dali então, do Logos para cá começou a criação. E nós vemos que o homem ainda foi o último ser que Deus criou. Primeiro criou toda a criação, colocou as constelações, o sol, a lua, tudo em todo teu lugar. Aí depois ele criou o homem. E depois em Gênesis, acho, capítulo 2, que ele formou o homem. Em Gênesis 1, 26, ele criou. Em Gênesis 2, eu não me recordo o versículo aqui, eu devo ter anotado aqui. Gênesis 2, versículo 7, aí ele formou o homem do pó da terra. E depois ele soprou o fôlego de vida naquela matéria humana, né? Colocou o espírito dentro daquele corpo humano. Aí ele passou a ser uma alma vivente.
Porque o homem, quando criou Adão, Deus deu domínio para ele dominar os animais, dominar os peixes, dominar tudo. Todos os seres vivos ele dominava. Mas esse domínio ainda era quando ele estava na forma de espírito ainda. Mas só que precisava lavrar a terra, plantar essas coisas todas. Deus sabia que o homem ia ter que fazer isso. Ele falou, o espírito não vai ter como ficar cavucando, plantando essas coisas. Aí ele é onde ele formou o homem do pó da terra. O homem fazer a terra produzir e manter aquele corpo vivo, porque nós vivemos esse corpo vivo de acordo com o que nós comemos que vem da terra. Tudo que tem na terra que tem vida é o que dá vida para nós viver aqui. Amém? Amém, Senhor. Gênio de Deus, evento moderno esclarecido por profecias, por profecia. No parágrafo 172. Mas o verdadeiro, esse gene verdadeiro ordenado por Deus, este germe verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus antes da fundação do mundo. Não ficou mais claro aqui agora? De que a gene de Deus é a alma de Deus? Vocês prestaram atenção? Por isso que eu digo, nós temos que prestar atenção nas leituras, quando nós lemos para saber, ó. Vou ler de novo, ó. Mas o verdadeiro, este gene verdadeiro, ordenado por Deus, este germe verdadeiro, uma alma de Deus, que estava em Deus, antes da fundação do mundo. Lembre-se, vê? Você que realmente tem o Espírito de Deus em você esta noite, você esteve aqui em Cristo, porque Ele foi a plenitude da palavra. Você viu o que o profeta falou? Você que tem o Espírito de Deus esta noite, então você esteve lá em Cristo, porque nele estava a plenitude da palavra que é Deus, que é o Espírito Santo. Então se você tem Ele dentro de você, é sinal que você estava lá. Clareza, né? Amém? Amém. Vê? Ele estava em Cristo. Então se você esteve em Deus, um gene, uma palavra, um atributo desde o princípio, então você caminhou com Ele aqui na terra, você conservou com Ele na terra, sofreu com Ele na terra, morreu com Ele no Calvário, vê? Entendeu? Se a gene de Deus está em você, que é a alma de Deus, que é o Espírito Santo, que é a palavra, que é o Logos, que é o Filho do Homem, tá vendo? E é o mesmo Deus. Que benção, né? Meu Deus, eu acho que eu vou pular umas mensagens aqui sobre a gênese de Deus, que eu creio que já ficou bem claro, né, para nós, né? Deixa eu ver outro assunto aqui, deixa eu me ver. A gênese de Deus, eu creio que já deu para nós entender. Eu não vou ler mais parágrafo, porque é muito parágrafo aqui, fala sobre a gênese de Deus. Então aí a gente vamos aproveitar o tempo. Eu vou passar para outro assunto aqui. Esta mensagem aqui é os investimentos, né? Deixa eu ver que assunto fala aqui. Os investimentos. Os investimentos. Jesus era um homem comum. Aqui falando de Jesus ser um homem comum. Então vamos lá. Os investimentos. Parágrafo 38. Eu penso hoje, isto não mudou muito. Os leitores da Bíblia, os amantes da Bíblia, enquanto realmente olhamos de relance nos nossos intelectuais, o que Jesus era e o que Ele é. Isto muda toda a nossa atitude. Não há ninguém como Ele, não importa quão bom. Nós dissemos que compreendemos, nós supomos que Ele não tinha tanta cultura e que Ele falava como um homem comum, Ele se vestia como um homem comum, Ele vivia como um homem comum, mas mesmo assim havia algo de projeção a respeito deste homem. E isto chamou a atenção deste homem companheiro de tal maneira que ele tinha toda a riqueza do mundo, talvez o que ele precisava, e usaria na sua existência. E ele ficou bem satisfeito com aquilo. Então eu estava lendo aqui esse parágrafo aqui, falando que Jesus era um homem comum. Então o irmão Brana está mostrando aqui para nós. Ele era um homem comum,
ele agia como um homem comum, ele trabalhou, ele dependia de comer, porque ele foi feito da terra, gente. Jesus, ele não foi feito um anjo, ele foi feito da terra, como nós somos feitos da terra. Ele precisou do sopro de vida e Deus colocar um espírito dentro dele que nem tem colocado em nós, para ele poder viver nesse mundo aqui. Caso contrário, ele também seria um bebê morto. Vocês estão entendendo? É isso, porque esta via que todo ser humano vê, Jesus teve que vir da mesma maneira. Ele não foi diferente. Ele não foi diferente de nós. Ele era um homem comum como nós somos, o profeta está falando aqui. Vamos lá. Mensagem: Senhor, queríamos ver a Jesus, parágrafo 104. Quando finalmente ele chegou onde ele estava, ele apareceu com Filipe. Filipe o trouxe exatamente como alguém trouxe você. Entrou em sua presença na reunião onde Jesus estava pregando. E ele olhou para ele. Ele era simplesmente um homem comum, vestido como qualquer outro homem. Ele não parecia nada diferente. Ele não fazia rodeios. Ele era simplesmente franco. E algumas vezes ele falava em enigmas para que não pudessem entender, mesmo seus discípulos. Isso não perturbava a sua fé, vem? Eles criam nele da mesma maneira. Mesmo Jesus falando em enigmas, ele não entendendo, mas ele continuava crendo. Só que depois Jesus revelava para eles, né, o que ele queria dizer. Mensagem: sinais escriturísticos do tempo, parágrafo 26. Observe. Nós descobrimos em Natanael, Pedro e outros que creram. Nós vimos o cego Bartimeu, nós vimos o pequeno Zaqueu na árvore escondido. Jesus, ele disse: ele nunca me verá aqui em cima. Jesus ficou bem embaixo da árvore e olhou para cima e disse: Zaqueu, desça. Ele era a palavra, e a palavra discerne os pensamentos que está no coração. E os fariseus, os estudiosos daqueles dias, o condenaram, porque ele não tinha a polidez, o brilho eclesiástico, não tinha ponto de vista educacional que deveria ter, não tinha lantejoulas, as coisas que o clero deveria ter, como um grande capuz, o colarinho virado e algo mais, com algum tipo de palavras e sucessivamente, mostrando que Jesus, ele não era polido e tudo, ele era tão comum que o povo falou: rapaz, de onde que ele está, né? Principalmente os religiosos. Falou: um homem desse que não teve estudo, não estudou que nem nós estudou, não estudou com Gamaliel nada e acha que é melhor do que nós. Então não dava mínima para ele, porque ele era comum, ele era um homem comum. Ele não tinha nada que pudesse atrair a atenção de ninguém. Vocês estão vendo? Mensagem em casamento e divórcio, no parágrafo 110. Na Bíblia, em Isaías 53, se você anotar algumas escrituras, eu tenho linhas após linhas das escrituras escritas ao lado aqui para Isaías. A Bíblia diz, falando do nosso Senhor Jesus, que não havia beleza para que desejássemos, nós escondemos nossas faces dele. Isso não é certo? Nós não o desejávamos porque ele não era bonito. Talvez ele fosse um sujeito pequeno, de ombros caídos, de aparência rude, e ele fosse do tipo que não era desejado para ser um líder. Está vendo? Ele não tinha aparência de um líder, não falava em línguas, ele só falava em línguas comuns, e assim por diante, como as pessoas falam, as pessoas comuns. Então, por essa razão, ele não parecia ser um grande sábio, educado, fino, vestido com mantos finos e tudo mais. Ele era apenas um homem comum, né? Jesus era apenas um homem comum, que nem nós somos. Ele tinha que viver que nem nós vivemos, comer, beber, dormir, né? Essas coisas, tudo, tá vendo? Ele era um homem comum, não havia nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Ele andou dentro e fora junto com os homens do templo todo o tempo. Eles nem sabiam quem ele era. Ele não parecia um Deus andando pelo caminho, o que nós pensaríamos que fosse um Deus. Porém, de todos os modos, ele era comum. Vê? Demonologia e espíritos sedutores, parágrafo 161. Jesus, em sua oração, disse: Pai, santifico a mim mesmo. Jesus tornou-se santificado para a igreja. Ele poderia ter casado
mas porém ele não fez. Ele se tornou santificado. E ele disse: santifica-os, Pai, através da verdade. Tua palavra é a verdade. Amém. Estão vendo? Jesus, ele era um homem tão comum que ele poderia ter casado. Ele tinha o direito de casar, ter família, ter filhos. Mas ele renunciou tudo, santificou a vida dele por causa de cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com vida e lutando para colocar toda a nossa fé em sua palavra e crendo nele como o único Deus verdadeiro. Amém? Amém, Senhor. A deidade de Jesus Cristo. Veja aqui, ó. Como foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia isso ser? Estamos falando do sangue de Deus, né? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir. E veio e morou no mesmo corpo que Ele criou. Vocês estão vendo aqui? Jesus foi criado. Ele não foi formado. Melquisedeque foi formado. Adão foi formado. E é um corpo adulto. Quando se diz formado, já foi formado um corpo adulto. Melquisedeque foi formado. Deus criou um corpo, entrou naquele corpo de terra e foi lá encontrar com Abraão. Aí depois Deus simplesmente assoprou naquele corpo de terra se desfez, voltou para os 16 elementos da terra de novo e Deus subiu de novo. Isso aconteceu antes de Jesus ser criado. Vocês estão vendo a diferença? Isso nós temos que prestar atenção nessas coisas. Está vendo? Foi pelo sangue criativo de Deus que Ele criou e nos redimiu. E veio e morou no mesmo corpo que Ele criou. Portanto, Ele não poderia... Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Como que Deus ia sofrer tentação em espírito? Se Ele é o único ser que poderia redimir o homem. Está vendo? O motivo dele ter que criar um corpo de carne, um corpo terra, dos 16 elementos. Mas a diferença está aqui. Deus criou aquela célula de sangue, né? Que é o germe de vida ali, e criou o óvulo também. Nem o óvulo de Maria ele emprestou. Porque se ele tivesse emprestado, se Deus tivesse usado um óvulo de Maria, então ele seria ainda constituído de células humanas pela via do pecado. Então Deus não usou nada de Maria. Ele mesmo criou as células ali. Mas nem por isso quer dizer que ele teve uma forma diferente. Ele teve que se desenvolver. Aquela célula tem que se desenvolver da mesma maneira quando o pai tem o ato com a mãe e o germe de vida do pai vai lá e fecunda o óvulo na mãe e aquele bebezinho começa a se desenvolver, a célula desenvolvendo, formando aquele corpo. Jesus foi a mesma coisa. Do mesmo modo. Ele ficou chutando ali no ventre de Maria durante os 9 meses ali, pulando e... Está entendendo? Estava ali, aquele germe é vida, estava ali se movimentando dentro de Maria. Mas quando ele foi nascer, aquele bebê foi nascer, ele teve que receber um espírito de vida nele, que Deus permite para que nós recebamos aqui, para viver aqui nessa terra aqui. E Deus teve que soprar, né? O sopro, o ar da vida nele. Vocês querem ver que interessante? Ó, eu vou ler aqui para a gente remir o tempo. Quer ver? Está em Isaías. Olha que coisa tremenda que é isso aqui. Está em Isaías, Isaías 42, no versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito ao que nela anda. Vocês viram? Isaías falando aqui. Todo ser vivente nessa terra aqui depende do ar para respirar, do sopro de vida, né? E do espírito dentro dele. Vou ler de novo, ó. Assim diz Deus,
o Senhor que criou os céus e o estendeu, que espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Vocês captaram aqui? A Bíblia? Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Então, mostrando que todo ser vivente aqui em cima dessa terra depende do ar. Vocês veem quando teve essa pandemia aí, ó, quantas pessoas morreram por falta do ar? Não foi? Acho que milhares de pessoas morreram por falta do oxigênio. Não pôde respirar e morreu lá asfixiado. Foi isso que aconteceu. Sem o ar, nós não vivemos. Então Deus dá o ar para nós respirar e um espírito nesse corpo para que nós pudéssemos andar nele. Caso contrário, nós não saía do chão ali. Ali mesmo você já morre. Que chame Deus o espírito de qualquer ser vivente para ver. Ele pode estar em pé aqui, conversando, movimentando, que o espírito sai dele, cai que nem quando dá infarto numa pessoa mesmo. Ela infarta, ela dá infarto fulminante, né? Eu já vi vários vídeos da pessoa tendo infarto fulminante. Às vezes está aqui assim conversando, tá de frente, que eu de repente, bum, bate, vai ver, morreu. Quer ver? O espírito saiu daqui, filho, é um monturo de terra, só isso. Volta para os 16 elementos de onde veio de novo, né? O espírito volta a Deus que o deu, né? E o corpo volta à terra que o deu. Volta para os 16 elementos, vai se desfazer na terra ali, até o dia do juízo. Quando Deus chamar, não importa onde foi que a pessoa tiver, ele vai ter que ressuscitar para o julgamento do trono branco lá. Aí dali que virá a condenação pior, né? Olha, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, viu? Porque, gente, vocês pensar, partir sem Deus, né? Ir para a quinta dimensão, para o tormento, ir para o inferno lá, ficar lá com os demônios lá, até... Gente, olha, Deus tem que arrebatar sua noiva. Tem 3 anos e meio de grande tribulação, né? Tem 1000 anos de Deus, né? Aqui na terra com o seu povo. Aí depois disso que virá o julgamento. Agora pensa essas pessoas viver todo esse tempo no inferno, no tormento do diabo. Misericórdia, que Deus ajuda nós a lutar contra qualquer coisa que está atrapalhando a nossa vida aqui, porque tão certo quanto existe o céu, existe o inferno. Tão certo quanto nós cremos que existe Deus, existe Satanás e seus anjos também, gente. Essa é a realidade. Agora já pensou? Nós imaginar que nós perdemos a nossa salvação de ir para a glória com Deus, às vezes por causa de uma bobeira dessa vida, aí vai ser tarde demais. A hora que esse corpo tombar, que essas pessoas acordarem no inferno, já é tarde, porque é automático, já morre aqui, já está onde tem que ir, ou vai para o inferno ou vai para o paraíso. Aí não adianta mais, aí acabou a nossa oportunidade enquanto nós estamos em vida aqui. Então que Deus tenha misericórdia, que nós possamos buscar Deus com todo o nosso coração, alma e espírito, né? Então vamos prosseguir aqui. Mais uma mensagem. Já falei sobre a agenda de Deus, eu cortei bastante mensagem. Estamos lendo aqui sobre Jesus, né? E eu vou concluir aqui, eu vou ver se eu consigo chegar até as 9 horas ali. Mensagem: como poderei vencer? Parágrafo 103. Jesus nos disse como fazê-lo. Ele venceu. Está vendo? Vencer, está vendo? Significa suportar a prova. Olha, eu estou falando no assunto e nós já entrou aqui o profeta falando, né? Vencer, nós temos que vencer. Foi isso que Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós temos que vencer. Mas vencer o quê? A nós mesmos. Vencer a nossa natureza, os nossos pensamentos errados, os nossos desejos. Vencer tudo aquilo que nos leva a fazer aquilo que entristece o Espírito Santo, porque quem faz isso é o diabo. Porque o diabo, ele não vai te ajudar você a fazer nada que agrada a Deus. Ele vai te ajudar você a fazer tudo que vai contra a palavra de Deus e contra Deus. É isso que o diabo faz.
Por quê? Porque ele sabe que enquanto você tiver vida, ele poder te segurar, você pisando na palavra de Deus, negando a palavra de Deus, não lutando para vencer você mesmo, a hora que você fechar o olho, acabou para você. É só isso que ele quer, segurar cada um de nós até nós morrer. Ele quer segurar nós no errado, até morrer, porque ele sabe que a hora que você morre, a única coisa que resta para você é julgamento. Está vendo? Então é isso que o profeta está mostrando aqui. Vencer, Jesus ensinou isso. Vencer significa quê? Suportar a prova. Isso é certo. Como todos os velhos santos fizeram. Como Jesus fez. No meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Em tudo que ele era provado, ele suportou aquilo. Na própria presença da enfermidade, ele sendo o Messias, ele os curou. Na presença da morte, ele trouxe isto de volta à vida. Na presença do Calvário, sua própria morte, ele a derrotou ao entregar a si mesmo. Por quê? Pela palavra. Amém? Amém, Senhor. Jesus fez tudo pela palavra. Sendo um homem, renunciou tudo que ele podia, suportou as tentações, a prova, foi chamado de diabo, de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus foi maldizido pelo mundo religioso daquela época, sem ter um pecado, sem fazer nada de mal para ninguém. Vocês vêem? Mas ele lutou e venceu, como nós vencemos. É aí que está, gente. Agora vocês vejam bem, vocês acham que se ali fosse já Deus encarnado ali mesmo, o próprio Deus mesmo, o próprio Elohim, ele passando por prova, tentação, e chegasse e falasse para nós assim: vocês vão vencer assim como eu venci. Ué, Deus seria injusto. Ué, como que nós vamos comparar nós com Deus? Vocês estão vendo? As tentações, as provas que ele passou como um homem. Ele era um homem comum. Depois que ele passou por todas as provas dessa vida, aí que Deus entrou dentro dele. Mas até então ele era um homem comum, passando por todas essas provações e tentações. Essa é a verdade. Veja aqui, ó. E disse: destruirei esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Assim disse a palavra, vem? E na presença da morte ele a derrotou, ele venceu a morte. Na presença do inferno ele o derrotou e venceu o inferno. Na presença da sepultura ele venceu a sepultura. Por quê? Tudo pela palavra e humilde. Ó, que coisa! Lá está o homem verdadeiro. Aí está um homem para você tirar o seu exemplo, vem? Ele derrotou tudo e venceu. Como homem. Está vendo? Por isso que ele disse: não tema, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Não tema não. Continue lutando. Continue resistindo à tentação, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Ele era um homem, olha o profeta falando, ele era um homem e passou por tudo isso. Aí está um homem que você tem que tomar ele como exemplo e pedir graça para fazer o que ele fez. Vem? Veja, a tentação era para ele, vocês sabem disso? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos como nós somos, e ainda sem pecado. Ele foi, escute isso aqui. Ele foi tentado em bebida. Ele foi tentado por mulheres. Vocês já ouviram isso? Aquele homem Jesus foi tentado por mulheres. Tem pessoas que nunca lêem essa mensagem de Mombrana, chega e escandaliza: mas Jesus tentado por mulheres? Ele era um homem. O profeta já não falou que ele poderia ter casado se ele quisesse, mas ele renunciou tudo por causa de nós, venceu a tentação. Olha o que o profeta está dizendo. Está vendo aqui, ó? Ele foi tentado em bebida, ele foi tentado por mulheres, ele foi tentado por tudo que pudesse ser tentado, e ele foi tentado por tudo que somos tentados. Ele era um homem, e mesmo assim você não poderia encostar um dedo nele. Sim, Senhor. Ei, glória a Deus. Amém, Senhor. Ele era um homem, e ele tinha que passar por todas as provações, todas as tentações. Como que ele ia se compadecer de nós?
Por isso que a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que pode compadecer de nossas fraquezas, porque ele passou por todas as tentações que um ser humano passa, porque ele era um ser humano aqui. Aquele corpo era um corpo humano, criado dos 16 elementos da terra. Precisou de ter um espírito dentro, uma alma dentro daquele coração. E ele tinha aquele corpo feito dos 16 elementos da terra. Aí depois que a plenitude da divindade entrou lá dentro da alma dele, aí tornou-se uma ligação entre homem e Deus. Vocês estão vendo? Aí que teve essa união entre Deus e o homem. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que Jesus ele foi totalmente um homem que nem nós somos um homem. E passou por todas as tentações que nós passamos. Então isso não dará desculpa para nós no dia do juízo e querer, né? Que nem muitas vezes pensa, mas Jesus Jesus era homem da mesma maneira que nós. Ele era carne, estava aqui, ele foi tentado por tudo. A Bíblia não fala que ele foi tentado em tudo. Tudo. Não escapa nada. Tudo ele foi tentado. Amém? Amém, Senhor. Hebreus 2, terceira parte, parágrafo 71. Próximo verso, ouçam aqui. Porque naquilo que ele mesmo padeceu, Deus não podia padecer em espírito. Ele teve que se tornar carne para sentir a dor da enfermidade, para sentir a tentação da luxúria, para sentir a tentação do desejo, para sentir a tentação da fome, para sentir o poder da morte, para que ele pudesse tomar isto sobre si, mesmo se colocar na presença do grande Espírito Jeová. Você está vendo? Naquele corpo humano ele teve que passar por tudo isso, sentir tudo isso, para depois chegar na presença do grande Deus Jeová e poder dizer: eu venci. Amém? Ei, glória a Deus. Está vendo? Então ele foi tentado em tudo. Vê, para fazer intercessões nesta vida. Jesus tornou isso para que pudesse fazer intercessões por nós, para ele saber como é. Quando você fica doente, ele sabe como você se sente. Quando você é tentado, ele sabe como você se sente também. Em todas as suas necessidades, ele sabe o que você sente, porque ele passou e sofreu tudo isso aqui na terra. Amém? Amém, Senhor. Oh, glória a Deus. Uma libertação total, parágrafo 87. Jesus era completo e totalmente homem. O profeta já começa falando assim. Jesus era completa e totalmente homem. Ele podia chorar como um homem, ele podia comer como um homem, ele era como um homem, ele era completamente, totalmente homem em seu ser físico. E aí, precisa de mais explicação para nós? Eu creio que já é o suficiente para nós ter entendido, né? Porque o profeta é muito claro demais, gente. A clareza é profunda demais, né? Ei, louvado seja Deus por esse profeta, esta mensagem que Deus trouxe através dele, né? Ele era completamente, totalmente, no ser físico. E em seu espírito, não, nós temos que entender que quando o profeta fala, não o espírito que ele recebeu para viver aqui nessa terra. Se ele era completamente homem, ele era corpo, alma e espírito. Porque o ser humano, o corpo humano é constituído em três: corpo, alma e espírito. Se Jesus ele só fosse corpo, ele seria incompleto. Ele nem teria vivido, ele morreria. Se ele fosse somente o corpo e o espírito, ele não sei o que ele seria também, porque faltaria da alma, porque a alma é a natureza do espírito. A alma é a natureza do espírito. Nós temos 5 sentidos do corpo, 5 sentidos do espírito e a alma. Que quando nossa alma recebe a gênese de Deus, que é a alma de Deus em nós, aí ela domina tudo. Ela domina o seu espírito, domina o seu corpo, domina tudo que há em você. Porque o Espírito de Deus está lá dentro, na torre de controle, ali que é a alma. Quando a gênese de Deus está em você, fecunda em você, aí você passa a ser um filho ou uma filha de Deus. Amém? Amém.
Então vê, aí o profeta continua, vou continuar aqui a mensagem, ó. Ele foi tentado em todas as maneiras como nós somos. Ele era um homem, não era um anjo. Ele era um homem, tá vendo? Ele tinha desejos e tentações justamente como nós temos. A Bíblia diz que ele foi, tá vendo? Ele era um homem, não um anjo do céu sendo tentado. Hebreus 1 diz que ele era, 1:4, diz que ele foi feito menor que os anjos. Ele era homem, completamente homem, de modo que Deus tomou um homem completo para trazer uma libertação total, e ele o encheu com o seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele sem medida, e ele foi tentado como nós somos, e ele era completamente Deus. Ele provou isto quando ele ressuscitou os mortos, quando ele parou a natureza, o mar tempestuoso, os ventos poderosos, quando ele falou às árvores, e assim sucessivamente, tudo o obedeceram. Ele era Deus do lado de dentro, e ele pôde ter sido homem, pois ele era um homem, mas ele entregou-se completa e totalmente como um homem. Amém? Amém, Senhor. Quando ele se entregou, ele estava passando pelas provas, pelos testes, pelos desejos, pelas tentações. Ele era homem. Amém? Glória a Deus. Compartimento do coração. Olha, não vai dar mais. Nós tínhamos que entrar aqui nesse assunto aqui, olha. Eu tinha um assunto aqui sobre o compartimento do coração, né? Mas aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, meu Deus, tem muita mensagem. Eu achei que eu vou ter que parar por aqui. É sobre o compartimento do coração aqui, né? É que o irmão Brana mostra aqui, mas tem várias mensagens. O compartimento do coração. O irmão Brana mostra aqui que a ciência, quando a palavra de Deus diz que o homem pensa com o coração, aí eles disseram assim, mas a Bíblia é doida. Como que o homem pensa com o coração? O homem pensa com o cérebro, pensa com a sua mente. Aí então o profeta diz, que se não me engano parece que foi até uma criança, uma menininha lá no tempo dele, que chegou com um jornalzinho, algo assim, que eu me recordo, mostrando lá para ele, para os irmãos, falou, olha aqui, que interessante aqui no jornal, né? Nós aprendemos isso aqui na escola, que a ciência comprovou que o homem, dentro do coração do homem, tem um compartimento, que ali não tem sequer uma célula de nada ali dentro, é um compartimento vazio ali, e eles chegaram à conclusão que naquele lugar é onde habita a alma do homem. Aí o mamãe falou, por isso que Deus nunca erra, quando ele diz que o homem pensa com o seu coração, é porque o homem pensa com o coração, porque a natureza de tudo está ali dentro do coração, que é a alma do homem. Amém? Amém? Eu vou parar por aqui, né? Se for da vontade de Deus, da próxima vez, aí eu posso entrar nesse assunto aqui, senão eu creio que foi bastante esclarecedor. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, ninguém levantou a mão para perguntar, mas se ainda tiver alguma coisa, depois os irmãos podem interrogar, né? Nós podemos, com a graça de Deus, tentar ajudar, né? Naquilo que Deus ajudar nós também. Amém? Nos colocamos de pé, vamos fazer uma oração e agradecimento. Soberano Deus e Pai Celestial, mais uma vez eu quero agradecer a Ti, Senhor, por este culto abençoado que o Senhor nos concedeu, pela unção dos cânticos, ó Pai, todo momento aqui nós sentimos a Tua presença, pois o Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor estaria ali no meio deles, e nós temos confiança plena que o Senhor sempre está aqui no nosso meio. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade que nos concedeu, pelo fôlego de vida que nos deu, Pai, de poder estar aqui nesta noite para Te adorar. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, dos que aqui estão e dos que não estão, Pai, que estão ligados conosco através da internet, e os que ouvirão esta mensagem futuramente. Que a bênção seja extensiva a cada um, Pai.
Se há, Senhor, algum problema para ser solucionado, seja qual for, seja enfermidade, que pelo poder da tua santa palavra, que eles recebam a bênção, a cura que necessitam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode encerrar aqui, pastor? O senhor vai? Tá. Deus abençoe os irmãos, então. O culto está encerrado, né? E nós vamos para o Monte